E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer aqui um vídeo diferente, né? Não vim falar de rotina, nem de maternidade, nem de nada relacionado à casa, mas eu vim trazer uma reflexão da palavra do Senhor para nós, né? Que você possa ficar aqui, me acompanhar e ter essa reflexão comigo. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Eu acredito que todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, né? Então, vamos lá. Eu vou ler agora no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 2, né? Versículo 1 e 2. Então, vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acredito que a maioria de vocês já devam ter ouvido esse versículo, porque é um versículo muito conhecido, né? Muito usado. Então, assim, né? A palavra aqui ela está sendo bem clara, né? No primeiro versículo, Deus pede o quê? Né? Que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que ele fala que em relação a isso, oferecer o corpo como sacrifício vivo? Ele fala o quê? Que a gente deixe mais de viver a nossa vida para nós, para que a gente possa viver a nossa vida para Ele. E para Ele é como, né? A gente conhece aquele versículo que fala também, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, se encaixa perfeitamente aqui, né? Porque é um sacrifício vivo, então a gente renuncia coisas na nossa vida que a gente poderia fazer por nós, para que possamos fazer para Deus, né? Que é a questão de ganhar almas para Deus. E isso não é fácil. Oferecer um sacrifício vivo a Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo, não é fácil porque muitas vezes a gente precisa renunciar coisas, a gente precisa renunciar vontades, né? Coisas que a gente queria fazer para nós e precisamos fazer para Deus. Não é para a gente fazer por obrigação ou forçado, mas que a gente faça com amor, né? Porque Deus, ele é amor. Então, assim, tudo que ele faz por nós, ele faz com amor. Então, que a gente possa retribuir esse amor a Deus. Mesmo sabendo que nada do que a gente fazer para Deus, que a gente fizer para Deus, vai ser suficiente, né? Então, assim, e que nós possamos o quê? Oferecer um sacrifício vivo, aí fala aqui, santo e agradável, né? Então, santo e agradável. As nossas orações, elas chegam às narinas do Senhor com um perfume suave, né? Agradável às narinas dele. Então, que nós possamos nos santificar cada vez mais, para poder oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, poder oferecer o nosso melhor para o Senhor. Porque eu acho assim que quando a gente oferece algo para Deus, a gente mais recebe do que a gente dá. Porque é muito bom fazer as coisas para Deus. É maravilhoso. A gente sente uma paz, a gente sente algo extraordinário que realmente é vinda da parte de Deus mesmo, né? É algo assim sem comentários. E o 2, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, né? É que a gente tem que ir realmente na contramão deste mundo. Então, para o mundo, nós cristãos, que realmente tentamos seguir ali o que a palavra de Deus nos ensina, viver conforme os padrões de Cristo,
Para o mundo nós somos o quê? Loucos. A palavra de Deus mesmo diz que para o mundo nós seremos chamados de loucos, né? Porque realmente, gente, servir a Deus é muita loucura. É muita loucura você deixar de fazer coisas para você, deixar de viver para você, renunciar à carne todos os dias, renunciar a coisas difíceis demais para fazer o quê? Para Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Então, assim, realmente é difícil. A gente realmente não deve se conformar com os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo são os padrões do inimigo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, os padrões são dele também, do maligno, né? Então, assim, que a gente possa abrir os nossos olhos, que a gente possa ter uma metanoia, que é uma transformação de mente, que a gente possa enxergar a verdadeira essência da palavra de Deus, o que ela realmente nos ensina, o que ela realmente quer dizer, que a gente possa ter uma transformação diária, interna, espiritual, física, emocional, psicológica, de todas as formas, que a gente possa mudar as atitudes, que a gente possa tratar bem aquelas pessoas que estão ali dentro de casa vivendo com a gente, o seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai, seja lá com quem for que você conviva diariamente, né? Então, assim, porque não adianta a gente querer tratar bem as pessoas lá fora, tratar todo mundo com maior amor, maior carinho, se a gente trata os de dentro de casa com desprezo, com ignorância, com mau humor, né? A gente dá o nosso pior para aqueles que querem o nosso melhor e dá o nosso melhor para aqueles que estão um pouco se lixando para a gente. Então, que nós possamos mudar isso todos os dias. Porque realmente, no fim das contas, quando você mais precisar, quem vai estar ao seu lado são aqueles que te conhecem verdadeiramente. São teus pais, são teus filhos, teu marido, quem convive com você. Entendeu? Porque por que eu digo que essas pessoas ficam com você mesmo sabendo disso? Porque elas te conhecem, conhecem os teus defeitos, mas mesmo assim elas conseguem te amar, sabendo quem tu é, entendeu? Do mesmo jeito é Deus, ele nos ama, sabendo que a gente é falho, sabendo que a gente tem defeitos, sabendo que a gente é fraco. Por quê? Porque Deus sabe que com ele, juntamente com ele, nós conseguimos ser mais fortes, né? E somente com ele, né? Então, aí a segunda parte aqui do versículo 2. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é como eu estava dizendo, né? Que a gente possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor venha nos transformar. Mas abra verdadeiramente o seu coração para Deus, né? Não entregue a Deus somente uma parte da sua vida. Entregue a sua vida por inteiro. Entregue a sua vida por completo. Que o Senhor, ele vai fazer a vontade dele, porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável, é o que diz aqui, né? Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele pode fazer infinitamente mais que pedimos e pensamos. Então, às vezes, a gente tem um projeto. Eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que, às vezes, o plano de Deus para a sua vida não é essa. O plano de Deus para a sua vida vamos supor que seja que você entre em uma missão, né? Vai em missões para servir a Deus, e aí Deus vai ali, ó, desviando o seu caminho para você ir por onde Ele quer que você vá, mesmo que você tente ir para lugares diferentes, para seguir o seu plano que você, né, traçou para a sua vida, mas Deus, ele faz você ir pelo plano dele, porque o dele é o quê? É melhor que o seu. Então, no fim das contas, ele vai fazer a vontade dele na sua vida, por mais que você tenha o seu livre-arbítrio, suas escolhas, mas no fim, quando você se entrega para Deus, ele vai fazer a vontade dele. Vai ser a vontade dele que vai prevalecer na sua vida. A gente tem o exemplo na Bíblia de quem? De Jonas, né? O que aconteceu com Jonas? Jonas desobedeceu a Deus e desviou-se do caminho que Deus mandou ele para ir. E o que aconteceu? Jonas foi engolido por um grande peixe. Então, Jonas ele foi lançado em terra seca, né? Após 3 dias na barriga do grande peixe. Porém, ele orou a Deus e aí Deus fez o peixe vomitar ele em terra seca. E só então, após essa desobediência dele, aí ele foi realmente para onde Deus tinha ordenado que ele fosse, né? Ele não foi de primeiro, ele foi após todo esse episódio acontecer com ele.
Então, que nós possamos ser obedientes ao Senhor. E nós não esperamos uma consequência, algo acontecer, para que a gente possa vir a obedecer a Deus, né? Precisamos ser obedientes a Deus logo de primeira. E para isso a gente tem que ter o quê? Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo e conhecer a Deus, né? Conhecer a sua palavra, se deleitar nele. Então, assim, a gente precisa obedecer a Deus, precisa fazer a vontade de Deus, precisamos seguir o caminho que Deus quer para a gente. E para isso nós precisamos de quê? De orar, de se comunicar com o Espírito Santo, de estar ali presente, alimentar o Espírito Santo diariamente. Diariamente buscar a Deus, louvar, agradecer, conversar. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você está ali, entendeu? Então você tem que se comunicar com ele e abrir o seu coração para ele, conversa com ele. Deus, eu estou aqui, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu estou fraca, me fortalece, Senhor. E vai conversando e vai fluindo. Lê a palavra, buscar, 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 né? Diariamente, alimentar a vontade do Senhor. Porque, assim, a desobediência de Deus, ela tem um grande peso na nossa vida. A desobediência a Deus, né, no caso. Então, assim, é muito melhor que a gente obedeça e vá de boa vontade pelo caminho que o Senhor quer que nós vamos, do que a gente desobedecer a Deus e de uma forma mais difícil, mais dura, mais dolorida, né? Então, assim, não tem jeito, não tem jeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ponto final. Temos que fazer o que Ele quer, o que Ele manda, né? Eu quero agradecer você que assistiu aqui o vídeo até o final, que você possa curtir, deixe um comentário, envia para alguém que precisa ouvir essa palavra, que você ajude esse canal a crescer, né? Vamos trazer mais reflexões para cá. Eu quero trazer mais coisas assim desse tipo. Eu quero trazer mais coisas relacionadas a Cristo do que a mim. Então, eu vou começar a mudar aqui a direção aqui do canal e não falar mais tanto. Não que eu não vá falar, ainda eu posso fazer algum vídeo relacionado a dia a dia, alguma coisa assim, né? Mas eu não quero trazer muita coisa da minha vida pessoal, eu quero mais trazer reflexões de Cristo, né? Coisas aqui da palavra de Deus. Então, que é o que a gente precisa, né? O mundo já está muito difícil e a gente precisa focar mais na palavra do Senhor e buscar mais a Deus. Então, obrigada você que ficou. Curta esse vídeo, deixa um comentário aí, compartilha com alguém e ativa aí as notificações para você continuar acompanhando os vídeos aqui. Beijo, tchau, tchau.